Esse grande homem que, quando escolheu um vice do Rio de Janeiro, prestigiou cada fluminense e cada carioca. Esse grande homem que, quando escolheu o relator do Ficha Limpa, escolheu uma candidatura ficha limpa, um governo ficha limpa para o Brasil e para os brasileiros. Tenham a certeza absoluta, o Rio terá muito espaço no governo federal, muitos projetos federais que vão atender as pessoas, vão cuidar das pessoas. E eu, o Serra, somos as garantias disso. Com todo o carinho do mundo, essa pessoa que tem sido um pai, um irmão, um carinhoso amigo, com vocês, José Serra! Eu não vou dizer há quanto tempo, mas eu comecei a minha vida política nacional aqui no Rio de Janeiro, onde eu morava. E aqui foi que eu participei dos maiores comícios da minha vida e quis o destino que o maior comício desta campanha, o maior comício eleitoral de que eu participei da minha vida, seja agora no Rio de Janeiro, nas praias de Copacabana. Falar no Rio, falar para o Rio de Janeiro, significa falar para o Brasil. O Rio é a nossa identidade nacional. Nenhum outro lugar expressa como o Rio de Janeiro para o mundo aquilo que é o Brasil. E nenhum outro lugar, neste momento, tem a importância estratégica, essencial do Rio de Janeiro. Esta manifestação mostra que nós podemos e que nós vamos dar a virada em direção ao vitória. São 7 dias que mudarão a história do Brasil. Porque isto é o que está em jogo. Domingo que vem se decide como será o Brasil nesta década e até nas próximas décadas. É muita coisa o que está em jogo. Eu tenho falado por toda parte das ideias a respeito da saúde, da segurança, da educação, da política social, das obras. Não vou falar disto aqui agora, mas vou fazer uma referência a um outro componente fundamental da nossa campanha, que são os valores, as nossas convicções. Em primeiro lugar, nós precisamos no Brasil um governo que tenha caráter. Caráter que se traduza na verdade e na honestidade. Não podemos viver uma situação de mentira permanente. O presidente Itamar, que aqui está, que deu ao Brasil uma lição de probidade, de serenidade, recebendo o nosso país depois da tragédia daquele que hoje é o cabo eleitoral dos nossos adversários, do Collor de Mello. Pois bem, ele sublinhou algo fundamental. Nós temos que olhar o governo como uma entidade de todos, e não de um partido, e não de um grupo de interesses. Foi assim com o Itamar, foi assim com o Fernando Henrique. Ambos presidiram a transição de governo com dignidade, com altura. O presidente Itamar apoiava o Fernando Henrique. Não há um gesto, um ato naquela campanha no qual ele tenha cometido qualquer espécie de transgressão. O presidente Fernando Henrique, eu fui o candidato, presidiu com dignidade
não foi além de declarar o seu voto. Hoje nós vemos o contrário. É o governo deixado de lado para se encarnar num partido, se encarnar numa candidatura. Nós precisamos ter no Brasil um governo da honestidade e da verdade. Chega de escândalos. Basta pegar a imprensa no fim de semana. Fica até difícil recapitular. São 3 ou 4 por semana que tem aparecido. Outro princípio fundamental é o princípio da democracia e da liberdade. Esse para nós é um valor muito fundamental. Hoje, a democracia tem sido transgredida, a imprensa intimidada, e a imprensa, a liberdade de imprensa é um dos fundamentos da democracia contemporânea. Para nós, democracia não é um instrumento para chegar ao poder e depois solapá-la. Para nós, democracia é uma maneira de viver. A democracia está entranhada no nosso comportamento. Nós não encaramos na democracia que temos os nossos adversários como inimigos a serem destruídos de qualquer maneira, seja pela mentira, seja pela opressão da máquina, seja pela violência. Nós sempre tratamos os nossos adversários como competidores, não como inimigos, e seguiremos assim. Outro dia, um governador eleito do PT, fazendo campanha para sua candidata, disse: se o Serra for presidente, nós seremos prejudicados. Ele é mentiroso, essencialmente mentiroso, até porque sabe que nós governamos para todos. Temos aqui os exemplos do Aécio e do Anastasia em Minas Gerais, o exemplo do Alckmin em São Paulo e o meu exemplo no Ministério da Saúde, na Prefeitura ou no governo do Estado. Governamos para todos e para todas. Mandato significa servir ao povo e não se servir do povo. Por isso que o nosso outro valor fundamental é a solidariedade. Eu estou na vida pública para servir ao meu povo. Eu sou um servidor do nosso povo. E todos aqueles que têm essa atitude, que têm essa postura de solidariedade com os demais, são nossos aliados nessa batalha. Outro valor é o da justiça. Todos são iguais perante a lei. Não há justiça separada, uma para os companheiros, o resto que fique com a justiça. A justiça dos companheiros sempre mais suave, lenta, que não anda, que é obstruída. Basta dizer, desde o que aconteceu, dossiê dos aloprados, desde o que aconteceu com todos esses escândalos, ninguém na cadeia até hoje. Essa é a justiça que nós queremos para o Brasil. Todos iguais perante a lei, sem intimidação, sem manobras. Por último, a justiça social, a da igualdade, a da luta pelo povo, luta pelas pessoas necessitadas, luta pela justiça social. Esses são os nossos valores. E sabe o que preocupa os adversários? É que esses valores